Meus irmãos, saúdo toda a igreja mais uma vez com a paz do Senhor. Louvamos a Deus pelo privilégio de estarmos na sua casa nesta noite. O Senhor nos concede, é um privilégio, uma alegria. Deus, Senhor, nos dá saúde e nos dá a oportunidade de estar na sua presença. Quero também, meus irmãos, agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Ailton, que está em uma outra atividade e nesta noite confiado em nos permitir trazer uma saudação, uma mensagem da palavra de Deus. Também o nosso pastor vice-presidente, pastor Samuel, a quem nós temos o prazer de aprender e ouvir, não é? Não cansamos, mas o pastor nos tem escalado nesta noite. Eu peço, rogo as orações da igreja para podermos compartilhar a palavra de Deus e atender a escala do nosso pastor. Portanto, meus irmãos, eu convido a igreja para lermos um versículo, palavra de Deus, no primeiro livro dos reis de Israel, primeiro livro dos reis, o capítulo 21, primeira de Reis, capítulo 21. É um texto bastante conhecido da igreja. Vamos ler a partir do primeiro versículo. Primeira de Reis, capítulo 21, versículo 1 em diante, que diz: E sucedeu depois destas coisas, tendo Nabote, o Jezreelita, uma vinha que em Jezreel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Então Acabe falou a Nabote, dizendo: Dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está vizinha ao lado da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor, ou se parecer bem aos teus olhos, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: Guarde-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Amém? Esse texto para nossa meditação, meus irmãos, nesta noite. Bastante conhecido da igreja, mas a palavra de Deus, ela é sempre nova a cada manhã, se renova a cada manhã. E nós queríamos trazer uma reflexão nesta noite, falando sobre Nabote resistindo às propostas de Acabe. Amém? E quando lemos a palavra de Deus, os irmãos já sabem, o texto é literal, ou seja, trata de um momento real na história de Israel. Porém, a palavra tem sempre a sua aplicação espiritual para nós, para a nossa edificação. Jesus usou diversas passagens do Antigo Testamento e ilustrou e trouxe um ensinamento espiritual para a igreja no seu tempo. Então, quando nós lemos um texto, uma passagem, uma narrativa histórica no Antigo Testamento, ela tem também a sua aplicação espiritual para a nossa vida. Então, por exemplo, Acabe, irmãos, está na galeria daqueles reis de Israel que não temiam a Deus. Acabe foi um dos piores reis de Israel por diversos motivos, e ele é uma tipologia, podemos dizer assim, do adversário da nossa alma, do inimigo da nossa alma, que está constantemente tentando afetar, tentando prejudicar o nosso relacionamento com Deus, a nossa trajetória espiritual na presença do Senhor. Então, vale a pena nós estarmos atentos e observar aquilo que o Espírito Santo nos ensina e nos alerta a respeito dessas tentativas de Acabe com respeito a Nabote. Então, o que é que o texto ensina? Que os irmãos já conhecem bastante, não é? Que ao lado do palácio de Acabe, há quem diga que esse era o palácio de verão, não era o palácio principal de Acabe, mas um palácio que ele tinha uns 40 quilômetros de distância da sua casa principal, e que ao lado desse palácio, desta casa, havia uma bela vinha, pertencente a um homem chamado Nabote, um servo de Deus, um homem que temia o Senhor,
um homem que andava na presença de Deus. Nós podemos ver por inferência as atitudes de Nabote, e demonstra que ele era um servo de Deus. E por último, Deus, o próprio Deus, vai tomar a iniciativa de defender a honra espiritual de Nabote. É mais uma prova de que Nabote era um homem que temia e que servia ao Senhor. E começou então uma inquietação por parte de Acabe. O texto, irmãos, não apresenta diretamente, mas acredito que por influência da sua esposa, porque Nabote, ou melhor, Acabe casou com uma mulher sidomita. Se nós lemos um pouquinho antes a palavra de Deus, no capítulo 18 do primeiro livro dos Reis, que diz assim: e sucedeu que, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Então, Acabe casa com uma sidomita, filha do rei dos Sidônios, que era Etbaal, e que também era mulher sacerdotisa da adoração de Baal. O próprio nome do pai dela tem embutido dentro a inferência a Baal, né? Et-Baal. Então, ela era sacerdotisa de Baal, e implantou o culto de Baal dentro da nação de Israel, com permissão de Acabe, com autorização de Acabe. E, meus irmãos, possivelmente ela tenha sido aquela que instigou Acabe concernente a essa vinha. Porque o texto da palavra de Deus nos diz, no capítulo 21 que nós estamos lendo, vamos seguir aqui o raciocínio, capítulo 21 e versículo de número 8, diz assim, vamos ler o 7 em diante. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão e alegra-se o teu coração, e eu te darei a vinha de Nabote, o Jezreelita. Aí diz assim: então escreveu cartas em nome de Acabe e as selou com o seu sinete, e mandou as cartas aos anciãos e aos nobres que haviam na sua cidade e que habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas dizendo: apregoai um jejum e ponde Nabote diante do povo, e ponde de fronte dele 2 homens, filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei. Então traze-o para fora e apedrejai-o para que morra. Isso foi a carta escrita por Jezabel, em nome de Acabe. Ou seja, quem recebia a carta, recebia com a assinatura e o sinete de Acabe. Era como se fosse o rei falando. Ela se apropriou do sistema, mas era Jezabel que estava tomando a iniciativa contra a vinha de Nabote para destituir. E, meus irmãos, como entender isso, né? É porque a vinha, irmãos, de um verdadeiro servo de Deus, ela não era só uma plantação, não era só um lugar onde se cultivava as uvas, não. A vinha de um servo de Deus era um lugar de adoração ao Senhor. Amém? E aí está a primeira proposta de Acabe. O que é que Acabe queria? A primeira proposta de Acabe era: transforme a sua vinha em uma horta. Vamos dizer comigo? Transforme a sua vinha em uma horta. Ou seja, mude o propósito daquilo que Deus te deu. Essa é a primeira proposta de Acabe. Irmãos, Acabe e Jezabel estão inquietos com a sua vinha. E por que estão inquietos com a sua vinha? Porque era muito simples entender isso. Acabe e Jezabel, eles sabiam, irmãos, que um crente servo de Deus, imagine o que é você ter uma plantação, um vinhedo, que é uma coisa que é difícil de você. Eu digo porque lá em Petrolina nós ajudamos o pastor 7 anos, e eu
aprendi muito ali com os irmãos. Aprendi muito. É um cultivo que ele requer muito investimento. Ele dá retorno. Dependendo, se não houver nenhum imprevisto, vai ter um retorno. Mas é necessário um investimento, uma preparação muito grande. Ninguém desmancha uma vinha assim por um acaso. Ela se demora para estruturar, ela depende de toda uma estrutura para que ela funcione. Uma vinha, ela tem um período de durabilidade de 9 a 12 anos, a planta. E é possível renovar essa planta. Os irmãos tinham um período que eles renovavam por etapas. Essa aqui ainda tem mais uns anos pela frente. Aquela ali já está meio cansadinha. Nós vamos renovar, enxerta, muda e vai. Ela continua produzindo. Então quem chega a ter uma vinha num ponto de produção, não vai desmanchar para transformar em plantação de alface. Só quem quer desmanchar tudo, quem quer mudar o propósito. Eu não quero negócio de crente com vinha do lado da minha casa, porque quando começa a tirar os cachos de uva, é dando glória a Deus, é oferecendo sacrifício, é louvando o Senhor, é bendizendo a Deus, e eu não quero saber desse negócio. Eu estou acabando com esse negócio de culto. Eu vou implantar o culto a Baal, e vinha de crente perto da minha casa eu não quero. Mas eu quero dizer nesta noite aqui, resiste às propostas. Deus tem um propósito na nossa vida e nós vamos servir ao propósito do Senhor. O Senhor tem um propósito na sua casa e você vai servir ao propósito do Senhor. O Senhor tem um propósito nos teus filhos. Acabe não vai mudar o propósito daquilo que Deus preparou para a sua casa, para o seu casamento, para a sua família, para a sua empresa, para aquilo que você tem. O serviço de Deus na tua vida será para a glorificação do nome do Senhor, Jeová dos exércitos. A primeira proposta de Acabe era: vamos mudar o propósito daquilo que Deus te deu. O texto, nós vamos citar aqui alguns versículos, irmãos. Transformar a vinha em horta era um desperdício, olhando pelo lado material. Uma vinha leva muito tempo para se tornar produtiva, para ser o que é, uma vinha. Acabe queria mudar o propósito daquela terra, daquilo que estava do lado da sua casa. Porque vinha era sinônimo em Israel de alegria. Isaías profetiza no capítulo 24, versículo 7, quando havia qualquer dificuldade na vinha, ele fala aqui de forma indireta. Ele diz assim: planteia o mosto, enfraquece a vide, e suspirarão todos os alegres de coração. Olha, se a vinha não produzisse, se houvesse qualquer tipo de freio na produção da vinha, ele diz assim: plantearão aqueles que estavam de alegria. Significa dizer que quando a vinha está bem, está produzindo, o que é que tem? Alegria. E Satanás não tem prazer em ver crente alegre, em ver o crente feliz, em ver a família feliz, em ver o crente servindo ao Senhor com fidelidade. Oh, glória a Deus. Aleluia. Por ser um homem temente, Nabote deveria tributar a Deus suas colheitas com alegres cultos. Versículo de Juízes 9:13 diz: porém a videira lhes disse: deixarei eu o meu mosto, aquela parábola que nós citamos aqui, que alegra a Deus e os homens, e iria labutar com as árvores. Olha, a videira está dizendo: o meu mosto, o meu produto alegra a Deus e os homens. Porque em Israel, quando o povo tinha uma colheita, era sinal de que vai ter culto a Deus. Não era só uma fonte de renda, era um lugar onde Deus era glorificado. Glória a Deus. O tempo da colheita eram dias de alegria. O período da colheita era um dia de alegria, né? Está impregnado na cultura de Israel. Tem até uma festa, ainda que não é diretamente relacionada com as vinhas, né? Que era o trigo que era colhido, mas há uma festa em Israel pela colheita, festa das colheitas, né? O povo de Israel tributava das suas plantações o dízimo ao Senhor, tirava o dízimo do mosto, o dízimo da vinha, o dízimo da oliveira, tudo
fosse glorificado, mas Deus está falando conosco através da sua palavra. Quem vai ser glorificado na sua vida, meu irmão, é o Deus de Israel, é o Deus de Jacó, é o Deus de Abraão, é o Deus que vive para sempre, porque nós não vamos mudar o nosso propósito de vida. Ninguém vai plantar tomate na minha vinha. Ninguém vai plantar coentro na minha vinha. A minha vinha vai continuar florindo, produzindo, glorificando, exaltando, bendizendo. Deixa Acabe se perturbar. Aleluia. Aleluia. Olha, irmão, o povo de Israel, ele era tão especificamente voltado para isso, que até quando a vinha não dava uma boa colheita, eles davam glória a Deus. Como é que Acabe ia querer um negócio desse perto da casa dele? Como é que Jezabel ia querer uma vinha que até quando não dava fruto, Acabe levantava a mão, ou melhor, Nabote levantava a mão e glorificava a Deus. Eu te dou glória, Jesus. Não saiu direito, mas eu te dou glória. Na próxima sai. É assim que é a vida de crente. E isso está escrito em Abacuque, a gente conhece o texto, 3,17. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, nos currais não haja vaca, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, ainda assim me alegrarei no Senhor e exaltarei no Deus da minha salvação. Oh, glória a Deus. Quem glorifica ao Senhor nesta noite aqui? Está passando por prova, glorifica. Está difícil, glorifica. Está passando por aperto, glorifica. Se não sair uva agora, vai sair amanhã. Se não produzir hoje, produz amanhã. Dá glória a Deus do mesmo jeito. Agora, não mude o propósito. Não mude o propósito. Não mude o propósito. Continue no lugar que você está cumprindo, cuidando da vinha que Deus te deu. Não transforme em hortaliça, porque não é esse o plano de Deus para a sua vida. Esse é o projeto de Acabe, mas não é o projeto do Senhor. Satanás tem sempre um plano alternativo para os propósitos de Deus. Ou não é verdade? Satanás tem sempre um plano alternativo para os propósitos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o apóstolo Paulo nos adverte: fique cada um, 1 Coríntios 7 e versículo 20, fique cada um na vocação que foi chamado. O mundo, irmãos, ficou para trás. Você não tem mais nada que ver com o mundo ficou para trás, esquece isso. Esquece. Mas porque quando eu não era crente? Esquece esse negócio de quando você não era crente. Isso aí foi apagado da sua memória, da sua biografia. Você só tem agora que olhar para frente, olhar para o Senhor. Tem um propósito de Deus na sua vida. Não olhe para a adversidade para não querer ficar no caminho. Aleluia. Os Gálatas facilmente mudaram. O apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, interrogando, no capítulo 3 da carta aos Gálatas, versículo 3, ele diz: ó insensatos Gálatas, que tendo começado pelo Espírito, acabareis agora pela carne. Né? Gálatas 13:3, tendo começado pelo Espírito, acabareis agora pela carne? Não, nós começamos pelo Espírito e vamos terminar pelo Espírito. Porque o nosso caminho não é mudar propósito. O propósito de Deus na sua vida e na minha vida não pode ser revogado. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Então, irmãos, Satanás tem essa artimanha. A primeira proposta de Satanás é essa: tentar mudar o propósito. Se Acabe, ou melhor, se Nabote tivesse, sabe de uma coisa, eu vou desmanchar esse negócio aqui, vou plantar umas vinhas, uns tomates aqui, e ele fica tranquilo. Ele tinha se talvez escapado do que ele sofreu, né? Mas Nabote disse: nunca, não vou mudar o propósito. A minha vinha é a herança do Senhor. Guarde-me o Senhor de te dar a minha herança. Oh, aleluia. Sofra, paga o preço,
mas não mude o propósito que Deus tem contigo. Quantos creem que Deus tem propósito na sua vida aqui? Não mude o propósito de Deus na sua vida. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Satanás tem essa artimanha. Olha, o capítulo 15, versículo 5, o Senhor diz para nós, diz assim: eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. A perturbação do diabo é essa, é que você está dando frutos. Enquanto a vinha, mesmo que não desse na bota, também glorificava. Mas quando Deus abençoando, irmão, olha, vocês precisam ver quando chega o tempo da colheita numa vinha. Passou pelos fungos, passou pelos vermes, passou pela... Ah, chuva é bom, pastor. Não, chuva estraga a plantação. Por isso que quando a chuva cai, ela propicia desenvolver os fungos. E aí tem vinhas, você já viu em algum lugar uma vinha, eles cobrem com um plástico branco ou com alguma coisa, para evitar que quando vai chover, eu não sabia disso. Aí cheguei lá no sertão e disse: irmão, nós vamos fazer aqui um movimento de oração e vai ser chuva 24 horas por dia. Aí depois o irmão me chamou e disse: pastor, ore não, pastor. Ore não, pastor. E não, irmão, não é bom a chuva, não. Não, mande vir a água do rio agora, mande chover lá para cima. Mas chover que vai estragar a vinha da gente, pastor. Ah, é, mas não sabia, desculpa. Falar com Jesus para não mandar muita chuva. Olha, irmãos, mas quando chega o tempo da colheita, é a coisa mais linda do mundo. É caixa e mais caixa, é caixa e mais caixa, é cada uva, é cada... Aí, irmão, fica tudo feliz, tudo satisfeito. Você está dando fruto, vai dar muito mais fruto. E você não vai produzir tomate, você não vai produzir alface, você não vai produzir coentro. Você vai produzir uvas para a glória do nome do Senhor, que representa as promessas, que representa a graça, que representa a alegria do Senhor. Prepara o teu coração para festejar, prepara a tua alma para te alegrar. Satanás quer mudar o propósito, mas se você permanecer firme, frutos em abundância, Deus vai propiciar na sua vida e você vai desfrutar. Oh, aleluia, glória a Deus. Deus quer que haja fruto na vida. 2 de Reis 19, 29, isto te será por sinal: esse ano se comerá o que nascer por si mesmo, no ano seguinte o que daí proceder. Porém, no terceiro ano, semeai, cegai, plantai vinha, comei o seu fruto, porque o que escapou da casa de Judá ficou de resto, tornará a lançar raiz para baixo e produzir fruto para cima. Que Deus quer fruto, não vai acabar com a sua vinha, é mais fruto de Deus que vai vindo aí. Alguém está inquieto, Acabe está inquieto com você porque você está produzindo fruto? Pois diga a ele que ele vai ficar sem dormir. Diz a Acabe que ele vai perder o juízo. Diz a Acabe que começou agora. Deus está providenciando para que a sua vida e o seu propósito seja firme e abundante na presença do Senhor, desde que a gente não mude o propósito daquilo pelo qual o Senhor nos chamou. E qual é o propósito? Tudo que nós temos e tudo que nós fazemos é para Deus, para a glorificação do nome do Senhor, nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então, Jezabel não queria vinha perto, muito menos de Nabote, né? Porque não era só questão de vinha, tinha a ver com o culto, tinha a ver com Deus, tinha a ver com o serviço, tinha a ver com o propósito daquela vinha. Era uma herança de seus pais, era um propósito divino, a herança de Deus, e ele não ia desmanchar aquilo. E Jezabel não queria chegar na casa de verão dela, tá deitadinha lá na rede dela, não sei se tinha esteiro, o que é que tinha, era casa de verão, e já imaginou ela tá deitada lá e do lado de cá está escutando: glória a Jesus, glória a Deus, mata o bezerro, mata o cabrito, glória a Jeová. Ela não queria isso. Acaba com essa vinha e
E outra, não vai botar, nem vai se apoderar da vinha para produzir, não. É para arrancar a vinha e plantar tomate. Que é para não ter motivo nenhum de ter perturbação naquela casa de verão dela. Primeira proposta. Mas nós vamos permanecer firme com o Senhor no propósito que Deus nos entregou. A segunda proposta de Acabe, irmãos, no mesmo texto que nós lemos, versículo 2. Então Acabe falou a Nabote dizendo: dá-me a tua vinha para que me sirva de horta. Depois disse: pois está vizinha ao lado da minha casa, e te darei por ela outra vinha, vamos dizer comigo, e te darei por ela outra vinha melhor. A segunda proposta de Acabe. Olha, irmãos, ele não conseguiu mudar o propósito. Ele vai tentar mudar os valores. Olha, dá-me o que Deus te deu, porque eu tenho outra coisa melhor. Essa era a proposta, a segunda proposta de Acabe. Primeiro, queria mudar o propósito daquilo que nós estamos fazendo. Segundo, não conseguiu. Aí ele quer mudar os valores. Então, Acabe propõe a Nabote uma troca por outra vinha. Ele queria era tirar Nabote da lista. Eu já falei por quê. Porém, em outro lugar, fora daquela região, longe dele. Só que tem um problema. Nós temos que pensar aqui em o que era o conceito de melhor para Acabe. E o que era o conceito de melhor para Nabote. Às vezes o diabo está querendo propor algo melhor, mas na visão dele. E isso só funciona se os valores de Nabote forem alterados. Amém? Forem alterados. Então, a primeira coisa que nós observamos é que havia o conceito, no povo de Israel, Deus estabeleceu na nação de Israel um conceito diferente das outras nações. Por quê? Porque nas outras nações, por isso que Jezabel fica braba com Acabe. Nas outras nações, o rei é o dono da terra. E ele bota quem quer, tira quem quer, estabelece quem quer. Só que Deus, já prevendo isso, quando ele estabelece a nação de Israel, que inclusive tem também leis para um futuro rei, está lá em Deuteronômio 17, onde estão as leis para o rei. Já estava previsto na lei de Israel que haveria um reino. Então, Deuteronômio 17, 17. O que acontece? Quando Deus estabelece a lei, ele diz assim: a terra, porém, será minha. Então, a terra não era do rei, não era do monarca, não era de quem governava. A terra era de Deus. E Deus disse assim: e repartirei a terra com as tribos, com as nações, e as tribos com suas famílias. E isto será por herança perpétua. Em Ezequiel 47, 14, diz assim: reparti-la-eis, dando a todos porção igual da terra que jurei solene dar a vossos pais, de modo que ela coubesse a vós como herança. Então, quem está repartindo a terra é Deus. Então, quando Nabote está dizendo assim: guarde-me o Senhor de que eu te dei a herança. Não era herança no sentido que a gente entende, que o pai morre, deixa para o filho, e que deixa, eu não quero mais tomar conta dessa empresa, foi uma herança do meu pai, vou vender e eu vou viver de outra coisa, vou fazer outra coisa, vou vender a casa, vou investir em outra coisa, e cada um faz o que quer. Em Israel, a herança era a palavra herança tem a ver diretamente com um compromisso com Deus. Para Nabote, era uma questão de valores que estavam impregnados na sua vida. Então, para ele, o melhor era obedecer. O melhor é ficar na palavra de Deus. Eu não vou transgredir a palavra. Então, o que era melhor para Nabote? Melhor para Nabote, que é uma figura nossa desse tempo. Olha, o melhor não é o que Jezabel Acabe diz. O melhor é o que está embutido dentro dos nossos valores. Vamos ler aqui alguns textos da palavra de Deus. Veja aí, Provérbios 16 e 8. Diz assim, repita comigo: melhor é o pouco
com justiça do que abundância de colheita com injustiça. Esse é o melhor para a gente. O melhor é o pouco. Numa visão humana, é o contrário. O melhor é sempre o maior. Melhor é sempre o grande. Melhor é sempre o que sobra. Mas para o crente não. O melhor é o pouco com justiça do que a abundância com injustiça. Isso fala de valores. Olha o que era melhor em 1 Samuel 15, 22. Melhor na visão do crente, na visão do salvo. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Repita comigo: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Esse é o valor espiritual que a igreja tem, que os crentes têm. O melhor não é sempre o grande, pode ser o pouco. O melhor para nós não é só sacrifício. O melhor é obedecer. É melhor do que sacrificar. Acabe propunha uma mudança de valor. Eu tenho um negócio melhor para você. Satanás sempre tem isso. Satanás quer apresentar uma família melhor do que a sua, quer apresentar um esposo melhor do que o seu, uma esposa melhor do que a sua, uma noiva melhor do que a que você tem, um emprego melhor do que... Tudo com vantagem, tudo para melhor, tudo para maior. Mas o problema é que o nosso conceito de melhor é diferente do conceito de Satanás. O que Satanás tem de melhor, para nós é lixo. Diga assim: eu tenho o melhor de Deus. Diga: eu tenho o melhor de Deus. Eu tenho o melhor de Deus. Glorifica a Deus por tua família. Glorifica a Deus pelo emprego. Glorifica a Deus pela fé que você tem, pelo serviço que está na casa de Deus. Ah, mas Satanás está dizendo que tem um negócio melhor. É mentira. O melhor está aqui. Deus reservou o melhor para nós. O melhor está aqui nesta noite. O melhor é o que Deus tem para nós, o que Deus nos entregou. Salmo 118, versículo 8 diz, repita comigo: melhor é confiar no Senhor. Ah, o que é melhor para a gente? Melhor é confiar no Senhor. Melhor é obedecer do que sacrificar. Melhor é o pouco com justiça. Esse é o conceito que nós temos de melhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Provérbios 16, 32 diz: melhor é o longânimo do que o valente. Olha, irmão, deixa comigo que eu vou lá resolver. Vou pegar o facão aqui e eu vou resolver. Ah, mas isso não é, isso é para quem não é, é para Acabe. Para crente não. Crente não pega em facão, crente não pega em revólver, crente não vai pegar em chicote, crente não vai espancar ninguém. Crente tem longanimidade, ele dobra o joelho, ele vai orar ao Senhor, ele vai buscar a Deus. Eu conheci um irmão que ele tinha um problema na família dele com um parente dele. Um parente dele, era a irmã dele casada com uma pessoa que maltratava ela e aquela coisa. Ele vinha tratando com isso, lidando com isso. Aí quando foi um dia, ele estava em casa, ele mesmo contou. Ele que estava em casa e chegou a notícia, alguém chegou e disse: acabou de acontecer assim. Estava uma desavença lá na casa da irmã. E aí ele disse que se levantou naquele impulso assim. Ele disse: eu vou resolver isso agora. Ele pegou as coisas assim. Quando ele chegou debaixo da porta para sair, ele disse que ouviu uma voz dizendo assim a ele, disse assim: eu não vou, tu vai sozinho. Aí ele parou debaixo da porta. Aí quando ele parou, ele entendeu que era Jesus dizendo: você vai sozinho, eu não vou não. Aí ele caiu num pranto, voltou, dobrou o joelho. Oh, aleluia. Porque o crente não resolve as coisas sozinho, ele só resolve com Jesus. Ele só resolve com o Senhor. Sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. O melhor para nós não é o melhor que Satanás tem oferecido. Aleluia. Aleluia. O apóstolo Paulo, ele diz em Romanos 12, 16, ele diz: sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes.
não sejais sábios em vós mesmos. Paulo está dizendo assim, se conforme, irmão, com aquilo que você tem, porque sempre vai chegar alguém com uma proposta de coisa maior, de coisa grande, olha, irmão, olha, tem uma coisa grande aí, que Deus vai... As coisas grandes no conceito de Deus, talvez não seja a coisa grande no conceito do mundo. Diga amém? Entendeu? E o crente tem que estar atento nesses últimos dias a isso, para ele não sair, não inverter os seus valores, não perder o rumo e não cair nessas propostas de Acabe. Ah, mas ele disse que tem outra vinha, deve ser bem maior, deve ter uma uva grande, deve ter produzir até mais, e não cai nessa bobagem. Olha, irmão, o crente depende exclusivamente da bênção de Deus sobre a vida dele. Se você estiver no lugar da vontade de Deus, Deus vai cuidar de você, não vai faltar nada, vai ser uma bênção, e aí você vai estar no melhor de Deus. Mas se você ambicionar outras coisas, você pode perder a bênção do Senhor, né? Olha para Ló. Quando Abraão não quis mais que houvesse desavença entre os pastores, ele disse, olha Ló, escolhe, olha para um lado, olha para outro, se tu escolher para a direita, eu vou para a esquerda, escolher para um lado, vai, escolhe. Aí sabia que ele olhou e viu as campinas de Sodoma. Olha, irmão, a campina de Sodoma era pasto, verdejante para o gado, não tinha morro, não tinha montanha, uma planície bonita. Aí Ló cresceu os olhos, disse, lá é o melhor, lá é o melhor, eu quero o melhor. Olha, meu tio Abraão, eu quero o melhor, você pode ir, vai para lá que eu fico aqui. Porque para Abraão o melhor era o que Deus tinha para ele. Abraão sabia que quando ele estivesse, a bênção estava sobre ele, porque Deus disse assim, que eu te farei uma bênção. Abraão, ele não somente tinha a bênção, ele era uma bênção, né? E o resultado, os irmãos já sabem, né? Ló teve que sair desesperado, a terra dele pegou fogo, ou não foi? Se ele tivesse algum cabritinho, algum gado, ele levou o gado na fuga, morreu, foi tudo, se acabou tudo. Por misericórdia, ele ainda escapou, né, para uma cidadezinha lá, pequena. Ele não quis ir para a montanha, ele resolveu pedir ao anjo para ir para outra cidadezinha. E escapou por pouco. Se não fosse a misericórdia de Deus, não tinha escapado, era nada, porque cresceu os olhos. E o interessante do texto é que quando Ló se afasta de Abraão, aí Deus aparece a Abraão e diz, olha, toda essa terra te dei. Aí o texto diz, o norte, o sul, o leste e o oeste. E o oeste tinha sido onde Ló escolheu. E Deus depois diz a Abraão, e eu também te dei o oeste, sem Abraão pedir, sem fazer força. Oh, glória a Deus, fica no lugar, irmão, fica no lugar, não muda os teus valores, não olha para as propostas do inferno, não olha para nenhuma outra proposta ambiciosa, fica conformado naquilo que Deus te deu, porque Deus vai fazer prosperar a tua casa, com aquilo que você tem, no lugar que você está. O melhor é estar no lugar que Deus quer que você esteja. Oh, louvado seja o nome do Senhor, amém? No lugar que você esteja, bendito seja o nome de Jesus para sempre. Por último, irmãos, a terceira proposta de Acabe para Nabote foi, primeiro ele queria mudar o propósito, né, do uso daquela vinha. Depois tentou mudar os valores, né, os valores de Nabote, né, querendo impregnar em Nabote um sentido de que a vinha dele era inferior à que ele tinha para oferecer. Mas a questão não é essa, a questão é que Nabote estava no lugar que Deus queria. E se nós estamos no lugar que Deus quer, é o melhor lugar. É esse o sentido. Então, não conseguiu mudar os valores. Aí agora ele vai para a terceira proposta. Mude, diga comigo, mude suas prioridades. Como assim? Transforme sua vinha em dinheiro. Porque ele diz assim, ó, na última parte do versículo, te darei por ela outra vinha melhor do que ela. Ou,
se parece bem aos teus olhos, dar-te-ei sua valia em dinheiro. Diga comigo, dar-te-ei sua valia em dinheiro. Vinha também é dinheiro. Escute, a vinha também é dinheiro. Se alguém tem uma vinha, né? Se você for lá em Petrolina, no lugar da plantação de vinho, você quer comprar uma vinha, você tem que ter dinheiro, porque vinha, e principalmente quando ela está na fase da produção, quando ela já foi instalada, aí vai valendo mais, né? Porque o trabalho é chegar ali. Então, vinha, ela também é dinheiro. Porém, ela é dinheiro se seguir os passos. Então, é preciso que a pessoa cumpra as etapas. Ele precisa plantar, instalar, adubar, cuidar das folhinhas, cuidar dos germes, cuidar dos fungos, botar remédio, esperar o tempo, e vai. Se der tudo certo, 3 ou 4 meses, ele está colhendo e vai virar dinheiro. O que Acabe está propondo? Vamos pular as etapas? Por que tu vai estar te preocupando com bicho, com fungo, com água, com esse negócio? Não trabalheiro, que realmente vinha é trabalhosa, para você cuidar dela. Vamos fazer o seguinte: eu já te adianto e te dou dinheiro. Olha, irmão, se fosse alguns, rapaz, a proposta aí é boa. E que certamente Acabe queria se livrar de Nabote de todo jeito, deve ter pensado num valor, ele tinha dinheiro, disse: olha, valor X, dinheiro na mão, vou sacar o dinheiro ali, trago na sacola. Aí Nabote disse: guarda o teu dinheiro. Oh, glória a Deus. Guarda o teu dinheiro. Eu não vou mudar a minha prioridade. Se o momento é de plantar, eu vou continuar plantando. Se o momento é de cuidar dos fungos, eu vou continuar cuidando. Mas fulano já está colhendo, já vendeu, já tem dinheiro. Não interessa. A minha prioridade é fazer aquilo que Deus quer que eu faça no tempo certo, na época certa. Um dia, se for plano de Deus, vai se cumprir. Diga para quem está do seu lado aí: não pule as etapas do processo que Deus instalou na sua vida. Não pule as etapas, não pule. Cumpra o propósito, fique calmo, fique tranquilo. Satanás vai vir para você pular, para você atravessar e ir lá para frente. Não queira, fique no lugar que Deus lhe colocou. Não ultrapasse o processo, aguarde o tempo. Sua prioridade tem que ser estar dentro do tempo e da vontade do projeto de Deus. Tiago 5:7 diz: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera. Vamos dizer comigo? O lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba chuva temporã e seródia. Espera com paciência, espera com paciência, espera o tempo certo da chuva. Tudo que chega no tempo certo, na hora certa, é bênção. Mas quando atravessa, quando ultrapassa, quando quebra os protocolos, quando quebra as etapas, é prejuízo. Não queira nada fora do tempo. E essa é uma das propostas do diabo para tirar o crente da vontade de Deus. Rapaz, você já era para estar mais na frente, você já era para ser não sei o quê, você já era para estar mais adiante. Não, irmão. Diga como Jacó: vamos no passo do gado. Vamos no passo do gado. Vai devagar, mas vai chegando. Tem gente que corre tanto, mas não chega. Tem gente que faz tanto movimento, mas não chega. Mas a gente quer chegar, a gente quer chegar, a gente quer chegar. Nós queremos chegar. Melhor é o final do que o começo. Vai devagarzinho, vai levando, vai pedindo graça, vai caminhando. Não tem problema de não estar correndo. Vai andando, vai te arrastando, vai como puder. Mas não ultrapassa, não
Oh, quanta gente Satanás está empurrando para atravessar na frente, para passar para lá, para passar para cá, e querendo tanta coisa, quer pegar o sol, a lua. Que o Espírito Santo dê a graça da quietude, oh, aleluia, a graça da tranquilidade, da confiança, do coração de Davi, que disse: esperarei com paciência no Senhor. Ele ouvirá o meu clamor, Ele se inclinará para mim e ouvirá o meu clamor. Aleluia. O Senhor Jesus, irmão, também deixou um exemplo para nós em vários momentos. Quer ver? Em João capítulo 6, Evangelho de João, versículo 15, diz assim: sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Como é, pastor? Exato. Houve um momento do ministério de Jesus, teve muito momento de desprezo, de um povo perseguir, mas teve um momento de glória do ministério, que o povo disse: vamos pegar uma coroa e vamos fazer ele rei agora. Ele vai ser, vamos coroar ele agora. Aí Jesus disse: não, não é o tempo. Eu vou ser rei, sou rei de reis, Senhor dos senhores. Mas esse não é o tempo. Aí o que é que Jesus fez? Escondeu, correu, subiu para o monte e ficou lá escondido. Olha, irmão, maior exemplo do que esse. Tem promessas de Deus que são verdadeiras, mas elas só são úteis no tempo. No tempo. Olha, o outro texto da palavra de Deus está em Mateus capítulo 4, versículo 8 e versículo 9. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Se Jesus quisesse quebrar esse protocolo e barreira e derrubar as etapas, ele pegava aqui na hora. Mas ele sabe que vai chegar o dia glorioso em que o Senhor dos exércitos colocará debaixo dos seus pés todo o reino, toda a língua, todo o povo, toda a tribo, toda a nação. Todos os povos se renderão a ele, colocarão seu joelho no chão, e a sua língua terá que confessar que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não ultrapasse o limite, não quebre as etapas, fica no lugar, fica no lugar, fica no lugar. Satanás vai vir com essas propostas mirabolantes para tirar você da posição. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Levítico 26:4 diz: então eu vos darei as vossas chuvas no seu tempo. No seu tempo. Deus tem um tempo, amém? Hebreus 10:35 diz: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Permanece confiando, permanece no lugar, permanece aguardando, permanece obedecendo, permanece no tempo. Oh, glória ao nome de Jesus, amém? Não sai do teu lugar. Eclesiastes 10:4: se levantando o espírito do governador, não deixa o teu lugar. Não quebre etapas, não quebre protocolo, não saia correndo na frente de ninguém. Fique no seu lugar, porque Deus está cuidando de tudo e tudo vai dar certo. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Irmãos, Acabe preparou toda a argumentação. Olha, uma das coisas que aconteceu contra Nabote, já concluindo, foi que para ele se apoderar daquela vinha que era herança do Senhor, com tantas tentativas que não deram certo, só tinha um jeito, porque se ele chegasse lá e invadisse, ele seria com certeza criticado, haveria uma guerra religiosa dentro de Israel. Tinha que arranjar um jeito, e aí entra Jezabel com a sua maldade, e aí se apodera do mecanismo do governo, pega as cartas oficiais do rei, o carimbo dele, e começa a fazer carta e fazer documento para preparar a cilada contra Nabote. E mandou as cartas para os príncipes
E ordenou, quando eles leram, estavam lendo a ordem do rei, a ordem de Acabe. Consigam homens, filhos de Belial, para testemunharem contra esse Nabote. E eles arranjaram os homens filhos de Belial, dizendo que os filhos de Belial diziam que Nabote tinha blasfemado contra Deus e blasfemado contra o rei. E aí se levantou um problema imenso ali naquela vizinhança. Eu acho que eu fico imaginando, não é, irmãos? Os vizinhos dizem, meu Deus, eu pensei que esse homem era um crente direito, eu pensei que esse Nabote era um homem sério, mas olha para aí, praticando essas coisas, blasfemando contra Deus, fazia os cultos dele lá na vinha, parecia que estava uma bênção, mas olha aí, ó, os homens testificando que ele estava maldizendo a Deus, estava criando coisa contra o Senhor, contra o rei. Isso foi o que se criou naquele tempo. E a Bíblia diz que apedrejaram Nabote, mataram Nabote, derramaram o sangue dele, enterraram, e os vizinhos foi tudo para casa dizendo, ainda bem que esse incrédulo morreu. Mas irmãos, Deus não falha, Deus não erra, Deus não erra. Ele está do lado de quem fica ao lado da sua palavra. Prepare-se para ver o que Deus vai fazer. Prepare-se. Acabe se organizou, ficou feliz. Jezabel disse, olha, está tudo certo, já morreu o homem. Agora, como não tem mais ninguém para ficar com ela, você se apodera da vinha. E aí Acabe foi na vinha de Nabote para tomar posse. Ia ter uma cerimônia, com certeza. Ele ia dizer assim, olha, vocês sabem, eu não queria isso aqui, quem sou eu? A herança do Senhor. Mas esse homem maligno, esse homem blasfemador, e agora o jeito é eu, o rei, me apoderar. Era isso. Quando ele estava indo, aí Deus aparece para um homem chamado Elias. Elias, sim, Senhor, desce até a vinha de Nabote, porque Acabe desceu para possuí-la. Olha o cenário. Está lá, Acabe com toda a sua artimanha, com toda a sua ardileza, os vizinhos tudo. Cuidado, irmão, com a manifestação contrária, coisa que você não conhece, não sabe, pode estar criticando e falando contra um servo de Deus. Quando ele está lá bem na melhor, aí Elias, o profeta, era homem de Deus, a nação inteira sabia que aquele homem era profeta do Senhor. Ora, se Deus colocar uma palavra na boca de Elias, a gente já sabe quem está certo e quem está errado. Aí Elias chega na hora da festa, aleluia! Porventura, Acabe não viu o que tu fizeste, derramaste o sangue do meu servo. Opa, espera um pouquinho, é servo de Deus. Ele é servo. Deus foi lá para mudar o currículo a fama de Nabote estava horrível, estava destruída. Mas Deus está dizendo aqui, já que tu foste fiel, não aceitasse as propostas de Acabe, eu vou investir naquilo que o diabo está tentando destruir e vou restaurar a tua honra. Porventura não viu o que tu fizeste? Quando levantaste homens, filhos de Belial, para blasfemar contra o meu servo, pois assim te digo eu, Senhor, no lugar em que o sangue de Nabote foi derramado, diz a Jezabel, tua mulher, que os cães vão lamber o sangue dela. Permanece, levanta a tua mão para adorar o Senhor, levanta a tua mão, permanece com Jesus, Ele está vindo aí em defesa da tua vida espiritual, vai valer a pena. Eu digo que aqui eram os frutos. Nabote não pôde colher o fruto da vida e a uva, mas colheu o fruto da glória de Deus sobre a sua vida, porque foi fiel ao Senhor, fiel ao Senhor, fiel ao Senhor, fiel ao Senhor, fiel ao Senhor. Não mude os seus valores, não mude os seus propósitos, não mude a sua prioridade. Pode dar sangue na canela, pode se levantar quem quiser, fica no lugar que Deus te colocou, porque tu verás o que Deus vai fazer. Levanta a tua mão se tu crê nessa palavra profética aqui nesta noite. Glorifica o nome de Jesus e recebe a